Sabe o que significa de verdade, na prática, seguir a Cristo hoje, no século XXI? Nesta análise, a gente vai mergulhar no que é basicamente o testamento espiritual de um dos gigantes do pensamento cristão, John Stott. No seu último livro, ele deixou um desafio final, sabe? Uma visão super poderosa do que é ser um discípulo autêntico nos nossos dias. Então, bora descobrir que mensagem é essa. E olha, o Stott já começa com uma pergunta aqui que bate forte, é uma daquelas que ecoa em tudo que ele escreveu. A questão é essa: será que a gente está só usando uma roupagem cristã, um vocabulário cristão para, no fundo, viver igualzinho à nossa cultura? Ou será que estamos, de fato, de verdade, seguindo a Cristo? É uma provocação mesmo, uma que força a gente a olhar para dentro e ver o que está no centro da nossa fé. O livro de que estamos falando é O Discípulo Radical, e o Stott o escreveu já no finalzinho da vida. Por isso que todo mundo considera essa obra o seu legado, né? É tipo uma síntese de uma vida inteira de sabedoria. Mais do que um livro, é um chamado, um apelo urgente sobre o que realmente define o seguidor de Cristo hoje. Tá, mas o que ele quer dizer com radical? A gente ouve essa palavra e já pensa em extremismo, fanatismo, né? Mas para ele a ideia é outra. Radical vem de raiz, do latim. Então, um discípulo radical é simplesmente alguém que volta para a raiz do Evangelho. É alguém cuja vida reflete uma fidelidade profunda, autêntica e, aqui está o ponto-chave, contracultural. E essa ideia de ser contracultural, bom, essa é a primeira e talvez a mais importante de todas as marcas do discipulado para ele. O Stott olhava com uma preocupação genuína, sabe? Ele via como a igreja muitas vezes acaba se amoldando, se conformando com a cultura ao redor, em vez de ser aquela força que desafia e que transforma. E aí o Stott faz uma distinção que é super importante. Ele diz que, basicamente, existem 3 maneiras da gente se relacionar com o mundo. A primeira é o isolamento, sabe? Fugir do mundo. A segunda é a assimilação, que é simplesmente imitar o mundo. Mas o caminho do discípulo, segundo ele, é o terceiro, o do engajamento crítico. É viver no mundo sim, mas com a mente renovada pelo Evangelho, buscando ser um agente de transformação ali dentro. Então, o ponto central aqui é que essa postura não é só uma questão de, sei lá, preferência social, é teologia pura. O processo de santificação, de se tornar mais parecido com Cristo, passa por uma transformação da nossa mente, do nosso jeito de pensar. No fundo, o discipulado é isso, uma batalha de visões de mundo. De um lado, os valores do reino de Deus, do outro, os valores do mundo. Ok, então, estabelecida essa base contracultural, a pergunta que vem agora é: que tipo de pessoa o discípulo se torna por dentro? É aí que o Stott mergulha nas marcas que moldam a nossa vida interior. Porque, no fim das contas, não é só sobre o que a gente faz, né? É sobre quem a gente está se tornando. E ele foca em 3 características principais do nosso caráter: ser parecido com Cristo, ter maturidade e buscar o equilíbrio. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, ser parecido com Cristo. Olha, esse é o grande objetivo de tudo, né? Se tornar como Jesus, na humildade, no serviço, no amor que se sacrifica pelos outros. E o Stott bate muito numa tecla importante. A cruz não é só um evento histórico que garante a nossa salvação. É um modelo, um padrão para a gente viver o nosso dia a dia. Depois vem a maturidade. E aqui o Stott é bem direto. Ele critica aquela fé que fica só na superfície, que é só emocional, sabe? Ele argumenta que Deus quer cristãos adultos, não bebês espirituais para sempre. E isso exige o quê? Profundidade de conhecimento, discernimento e a coragem de amar a Deus também com a nossa mente, não só com o coração. A terceira marca do caráter é o equilíbrio. Ser radical, lembra? Voltar à raiz. Isso não tem nada a ver com ser desequilibrado ou extremista. Para o Stott, uma fé madura é aquela que consegue segurar verdades importantes que parecem opostas, mas não são. É manterem uma tensão saudável, a palavra e o espírito, a fé e as obras, o evangelismo e a preocupação social, sem cair para um lado só. Beleza. Depois de falar do caráter, do que acontece por dentro, a fé precisa virar ação, né? Ela transborda em atitudes concretas. Então o Stott descreve 4 marcas bem práticas que mostram como um discípulo age no mundo. E quais são elas? Cuidado com a criação, simplicidade, dependência e, por último, a morte. É, isso mesmo. Vamos entender como isso funciona na prática. A primeira, como eu disse, pode ser uma surpresa para muita gente, o cuidado com a criação. O Stott defende com unhas e dentes que a responsabilidade ecológica faz parte, sim, do discipulado. Para ele, ignorar o meio ambiente é uma falha moral, porque nós fomos chamados para ser cuidadores, zeladores da criação de Deus. A segunda prática é a simplicidade. E isso é um confronto direto com o nosso mundo, né? Um mundo de materialismo, de consumismo.
Stott defende uma vida de simplicidade voluntária, que a gente escolhe. E como isso se mostra? Na generosidade e na resistência àquela mentira de que a gente é o que a gente tem. Aliás, ele mesmo vivia isso de um jeito impressionante. A terceira é a dependência. Sabe, o verdadeiro discipulado parte do princípio de que a gente é fraco, que a gente não dá conta sozinho. O Stott era muito crítico daquele ativismo cristão que é autossuficiente, sabe? Aquela coisa de vamos fazer acontecer só na força do braço. Não. O discípulo radical depende totalmente do Espírito Santo e isso se mostra numa vida de oração constante. E chegamos à última marca, e essa é talvez a mais pessoal de todas, a morte. Pensa bem, ele está escrevendo isso já velhinho, e ele reflete sobre como envelhecer e morrer em Cristo é o ponto alto, a culminação de uma vida de discipulado. Ele não via a velhice como um fim, um declínio, mas como uma última grande oportunidade de dar um testemunho poderoso. A morte, para ele, não é o fim da linha, não é derrota. É só a transição para a glória. Então, quando a gente junta tudo isso, o que aparece não é uma lista de regras, uma checklist de coisas para fazer. O que o Stott nos dá de presente é uma visão completa, integrada, do que significa seguir a Cristo de verdade, com tudo que a gente é. No final das contas, o retrato que ele pinta do discípulo radical é este aqui. É alguém centrado em Cristo, que tem a vida baseada na Bíblia, que é contracultural. É alguém integral, que une o que crê com o que faz. É equilibrado. E talvez o mais importante, é alguém cheio de esperança na promessa de que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. E com tudo isso, a gente volta exatamente para o começo. Depois de olhar para essas 8 marcas, aquela primeira pergunta do Stott volta. Só que agora com um peso muito maior. Veja bem, isso não é um convite ao fanatismo. É um chamado profundo para a gente ser autêntico. Afinal, estamos apenas seguindo a cultura, mas com uma capa de linguagem cristã, ou estamos de verdade, de maneira radical, seguindo a Cristo? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.